A deputada federal Carla Zambelli comunicou oficialmente, neste domingo, sua renúncia ao mandato de parlamentar à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada por nota divulgada pela própria Casa. Com a formalização da renúncia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, determinou a convocação do suplente Adilson Barroso, que deverá tomar posse e ocupar a vaga deixada por Zambelli. A renúncia da agora ex-deputada foi resultado de uma combinação de desgaste político, pressão institucional e avaliações feitas pela própria parlamentar e seu filho, João Zambelli, nas últimas horas. A decisão ocorre dias depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, anulasse a votação do plenário da Câmara que havia rejeitado, por falta de votos, a cassação do mandato da deputada. Em exclusiva à revista Oeste, João disse que Zambelli recebeu o revés do Supremo já emocionalmente abalada. E abre aspas. Ele está muito triste. É uma tristeza porque enfrentar uma situação dessa de renúncia é difícil, ainda mais depois de ter uma maioria na Câmara, que é uma luta difícil. Fecha aspas. E começo contigo então, de novo, Alfredo. Ela tentou ver, através disso, se conseguia reaver os seus direitos políticos. Hugo Mota errou porque, tendo já a cassação feita e a sentença transitada em julgado, não caberia à Câmara dos Deputados. Nos dá a tua opinião, por favor. Isso é uma questão, assim, de uma briga de quem é que decidiu primeiro e quem que desrespeitou a decisão do outro, né? Eu acho que o fato de deputados e senadores serem julgados originariamente pelo STF acaba os prejudicando, porque o trânsito em julgado chega muito rápido, porque, na verdade, o duplo grau de jurisdição é um recurso interno no STF. Então, a coisa julgada chegou para Carla Zambelli. Aí, o que acontece? Como efeito da condenação, pode ser que o ministro ou qualquer juiz de direito faça a perda do mandato em virtude do número de anos e do regime, né, porque não vai poder mais frequentar as sessões. Essa é a jurisprudência. Então, houve um efeito de condenação. Quer dizer, a decisão que transitou em julgado já tinha transitado em julgado a perda do mandato. Aí vem o poder independente, a Casa Legislativa, com base na Constituição, e diz o seguinte: não, está escrito na Constituição que quem só pode cassar o mandato de deputado somos nós. Né? Então eu fico imaginando o seguinte: se a decisão da Câmara, Segré, tivesse vindo antes do trânsito em julgado, seria o Supremo que desrespeitaria a Câmara. Perfeito. E o que aconteceu? Foi o contrário. Perfeito. O ministro Alexandre disse o seguinte: vocês fizeram uma decisão, mas vocês estão desrespeitando a minha. Então, aí vocês não podem mais. Independente do número de votos que teve ou não, eu simplesmente não reconheço esse tipo de atitude, porque já transitou em julgado, então vocês têm que ter respeito à coisa julgada. Foi o recado do STF. Agora, a atitude da Carla Zambelli está correta no ponto jurídico. Ela tinha que renunciar, está correto isso. Foi bem orientada nesse ponto e eu acho que ela recupera os direitos políticos, sim. Eu acho que não há o porquê, né? Qualquer mandado de segurança restabelece os direitos políticos da Carla Zambelli se eventualmente isso for questionado no STF. Eu acho que não há necessidade de questionar isso. Eu acho essa metralhadora, né, do governo de ficar colocando petição no STF, isso já cansou. Isso está vergonhoso. Cansou para a gente, né? Não para ele. Partido político requerendo coisas o dia inteiro no STF em favor do que o outro lado pensa, como se juiz tivesse que vestir a capa política de partido político. Está totalmente errado isso. Isso é uma coisa que tem que mudar na Constituição. Mas eu acho que a decisão da Carla Zambelli está correta. Renunciar está perfeito. Foi o menos gravoso para ela. Eu acho que está perfeita a decisão. Eu não tenho muita certeza e desconheço juridicamente como funciona, mas eu não tenho tanta certeza que ela possa recuperar os seus direitos políticos pela demissão, porque ela foi cassada antes da renúncia. Então, sinceramente, não sei. Abro aí opiniões e aquele que quiser, levanta a mão. Pode ir. Olha, Segré, eu também acho que ela não vai conseguir. E aqui não é nem a questão de lei, é uma questão política. Não precisa de muito no país para as pessoas não terem. Eu até brinquei no início, disse que hoje em dia o STF ele permite que uns tenham direitos políticos, né? Então não precisa de muito para caçar o direito, porque eu acho que ninguém tem direito político. Hoje, a profissão que menos pode ter direitos é a do político. Tem coisas que nós aqui, como advogados, ou até mesmo jornalistas, falamos e o político não pode falar.
embora ele tenha o artigo 53, uma imunidade específica para ele, já que ele fala em nome de uma coletividade. Mas é assim que foi feito, dessa maneira que a coisa foi. Então, se essa foi... E até o líder do PL assim se manifestou, que a ideia era que ela mantivesse ou brigasse pelos direitos políticos. O problema é que isso vai ser decidido em última instância por quem? Pelo STF, que não quer que ela tenha, não queria nem que ela tivesse, quanto mais agora depois que é possível argumentar que ela os perdeu. Então, eu acho que essa foi uma tacada, nesse sentido, se essa foi a mira, que não vai dar certo, porque a gente vive num país que não é democrático. Então, esperar que ela tenha direitos políticos me parece ser ilusório da parte dela ou de quem, enfim. André, só uma observação, só para complementar o que você está falando. Por favor. A posse do Adilson é que consolida ele como deputado. Até o momento da posse do deputado, a deputada é a Carla. Tá. Então, a Carla renunciando antes da posse é o argumento jurídico que ela ainda era deputada e poderia renunciar. É que a gente não está no ambiente jurídico. Nós não estamos no ambiente jurídico, esse é o problema. Então, esse é o problema. E aí, já que a gente não está no ambiente jurídico, já que nós estamos no ambiente político, me parece que a Zambelli pode ter perdido uma chance de constranger o Mota e de constranger o Congresso. Porque, veja, a gente tinha a seguinte situação. O Moraes, ele é que não é o reizinho do Pequeno Príncipe, né, em que ele dá ordem, né, e ele não dá só as ordens que ele pode bancar, ele dá quaisquer ordens. O reizinho era esperto e falava assim, sente-se, quando a pessoa já estava sentada. Assim, eu nunca vou ter a minha ordem descumprida. Aqui o Moraes, ele dá as ordens independente de qualquer coisa. Então ele mandou que o suplente ele tivesse de tomar posse em 48 horas. E aí? E se o Mota chegasse e falasse assim, não vou dar posse? O que o Moraes ia fazer? Ia mandar um policial entrar lá e dar posse à força? Se o Moraes faz isso, eu não sei se ele mantém... será que a imprensa vai continuar defendendo o Moraes? Se ele botar um policial para dar posse no suplente? A situação do Moraes para manter a sua ordem era muito menos convidativa do que a do Mota para manter a sua resistência à ordem do Moraes. Ou seja, era muito mais difícil o Moraes bancar a sua ordem do que a Câmara bancar a sua decisão. E aí é que tá. Aí você fala assim, mas o Mota nunca ia confrontar-se com o Moraes. Deixa o Mota, então, se humilhar, pô. Claro. Deixa o Mota passar vergonha. Deixa o Mota expor-se. Deixa todo mundo chegar e falar assim, olha o que o Mota está fazendo com o parlamento. Olha a vergonha que estamos passando porque tem o Mota à frente do Congresso. Não falando em nome da instituição, não falando em nome da maioria, mas falando em nome da submissão e da servilidade que ele possui em relação ao STF. Exponha o Mota. Então, assim, acho que nesse sentido, do ponto de vista jurídico, pode ser que ela tenha tido essa ambição de preservar os direitos políticos, mas no âmbito político, que é a única coisa que vale hoje, me parece que perdeu-se a chance de expor o Mota e talvez até tenha desejado a Zambelli preservar a si própria, porque quando o Mota se torna absolutamente envergonha o Congresso, todo o Congresso fica envergonhado por tabela. A gente estava falando aqui no início que, de alguma maneira, essa briga da direita que está acontecendo é no sentido de o povo está cansado desse Congresso. Sim. E se o povo estiver cansado desse Congresso, talvez as pessoas que estão no Congresso tenham a sua ambição no ano que vem maculada. Óbvio. Então, pode ser que o pensamento tenha sido esse. Se o Mota se humilhar, pode ser que isso, por tabela, humilha todo o Congresso e isso a Zambelli quis evitar. Mas perdemos uma grande chance de encurralar o Moraes numa ordem ridícula de em 48 horas... Não, encurralar o Mota. Não, encurralar o Moraes. Isso. E se o Mota não enfrentasse, encurralar o Mota. Perfeito. Eu creio que seria mais interessante ver o confronto político aqui do que tentar um eventual confronto jurídico para manter direitos. Mas, professor Sono, aí, em lugar de dar a instrução, mandar a polícia, não tiraria um papelzinho, uma pasta aí que diga Mota, pior que a Hugo polícia, Mota, Hugo Mota. Ô, Mota, tenho aqui uma pastinha no nome teu. Tem a tua mãe, teu pai, a tua avó, sei lá que tá. Você mesmo vai derrubar isso que eu estou pedindo? Tem uma rachadura aqui na folha. Não... E aí vem a outra. Eu pensei que nunca ia conseguir falar isso, mas eu acho que está na hora. Mota está sendo pior que Severino Cavalcante, gente.
Professor Suano. Eu concordo contigo. Primeiro, juridicamente, porque os dois apresentaram, eu voto com os relatores, está perfeito. Tanto que, da minha perspectiva, eu posso estar enganado, a questão diz respeito exclusivamente aos elementos políticos. E não diz respeito aos elementos políticos, mas em questões de valores. Diz respeito apenas em posicionamentos estratégicos e configuração de forças. A grande questão é, o que o Moraes fez, ele vai continuar fazendo, porque o Moraes foi legal quando o André falou do rei, me lembrou aquele personagem do Jô Soares, o reizinho, que sois rei. Então ele chega lá, esse povo que eu piso, essa coisa, ou seja, é basicamente isso, ele não está nem aí. Por quê? Porque ele sabe que juridicamente o Brasil morreu. Agora, ele ocupa uma posição em que a sua capacidade de poder ainda é respaldada por um conjunto de elementos que têm ou o rabo preso ou porque estão envolvidos diretamente com ele, porque necessitam das suas disposições para que o poder seja preservado para esses outros. Aí, já encerrando. Ora, quando você olha, o que se espera do Mota? Desde o início já se sabia que o Mota ia produzir exatamente a mesma porcaria que ele está produzindo agora. Já sabia naquela hora, como se sabe agora. Por qual razão? Porque a maneira como o Mota se apresentou para garantir a sua eleição foi jurando algo para a oposição e jurando algo para a situação. Jurando a mesma coisa. Para vocês eu vou dar anistia, para eles eu vou impedir a anistia. Quem reza para dois, para Deus e para o diabo, não está nem do lado nem de Deus nem do diabo, está no limbo. Já se sabia disso. As pessoas se iludiram porque quiseram, porque já era claro que ele ia trair um. Ora, quando o indivíduo é tão traidor assim, ele vai trair quem? Aquele que não tem poder. Então, nós já sabíamos disso. E, inclusive, foi falado aqui que ele iria trair. Iria nos trair, porque o outro lado tem a máquina, tem dinheiro, tem poder, tem gente, tem exército, tem tudo. Então, é óbvio que ele ia nos trair. Então, se ele é pior, eu vou te dizer do fundo do coração, ele é pior porque, pelo menos o Severino Cavalcante, nós sabíamos o que o Severino Cavalcante queria. O Mota, a gente sabe também, e o que ele quer é muito menor do que o que o Severino Cavalcante. Ele quer salvar a família.